Olá, gente, aqui é o professor Marcelo, da disciplina de Geografia, e agora nós vamos corrigir a atividade do livro, do capítulo 3, a industrialização no Brasil. Então, na questão 1, que diz o processo de concentração urbana no Brasil em determinados locais teve momentos de maior intensidade. E, ao que tudo indica, atualmente passa por uma desaceleração do ritmo de crescimento populacional nos grandes centros urbanos. Uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto é a. Então, gente, a resposta correta é a letra E. Por quê? Porque antes, nos centros urbanos, ficavam concentradas as indústrias. Então, nós tínhamos um grande número de pessoas ali ao redor desses setores industriais. Com a realocação dessas atividades para áreas mais distantes dos centros urbanos, as pessoas elas começam também a se distanciarem, elas vão seguindo as indústrias e vão se realocando em novos espaços também. Então, gente, para a questão número 2, nós vamos ter o seguinte. A partir dos anos 70, impõe-se um movimento de desconcentração da produção industrial, uma das manifestações do desdobramento da divisão territorial do trabalho no Brasil. A produção industrial torna-se mais complexa, estendendo-se, sobretudo, para novas áreas do Sul e para alguns pontos do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte. Um fator geográfico que contribui para o tipo de alteração da configuração territorial descrito no texto é obsolescência dos portos? Não. Estatização de empresas? Também não, que a gente sabe que ocorreu um processo contrário. As empresas eram estatais e passam a serem privatizadas. Eliminação de incentivos fiscais? Também não. A gente sabe que houve o quê? Guerra fiscal entre os estados e municípios. Ampliação de políticas protecionistas? Também não. Nós temos a abertura do país para capitais estrangeiros. Desenvolvimento dos meios de comunicação? Sim. Por quê? Porque nós passamos a ter um maior fluxo para essas outras regiões devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação, que passam a agir de forma mais rápida. Antes era muito difícil chegar a informação até determinados locais, e com esse desenvolvimento dos meios de comunicação, isso passa a ser mais rápido. Gente, agora nós vamos para a questão número 1 da página 580, certo? E a questão ela pergunta o seguinte: sobre o processo de substituição de importações, explique a atuação de Getúlio Vargas. Então a gente sabe que quando Getúlio Vargas ele assume o poder, o mundo enfrentava algumas crises relacionadas à crise de 1929, né, e também à Segunda Guerra Mundial. Então, Vargas ele decide o quê? Eu preciso desenvolver o Brasil. Então ele faz isso apoiado em políticas de quê? De intervenção do Estado na economia, fazendo fortes investimentos na indústria de base. E nessa indústria de base, onde? Nos principais setores, que seriam os siderúrgicos, o petrolífero e o mineral. Dessa forma, né, criando uma indústria que poderia levar nosso país a se desenvolver. A questão número 2 ela vai nos dizer o seguinte: como se desenvolveu a indústria no governo de Juscelino Kubitschek. Então a gente lembra que Juscelino, como nós vimos na aula, ele começa o seu governo com a implantação de metas. E essas metas elas eram nas áreas de educação, saúde e também na indústria. E também nós vamos ter nesse período a abertura para a entrada de empresas estrangeiras no setor industrial do nosso país. Ele também acaba fazendo isso. Esse governo também, como a gente viu, ele pretendia expandir, né, o setor industrial do nosso país e descentralizá-lo. Então ele começa a criar melhorias no sistema de transportes,
rodovias e portos, né? Ele também, né, vai melhorar também o setor energético do nosso país. E também ele acaba favorecendo a entrada do capital estrangeiro no Brasil, através do que? Das empresas multinacionais, né? Então, com isso, nós vamos ter o que? O crescimento da produção industrial de bens duráveis, como os automóveis. Lembram que ele começa a criar melhorias nas rodovias, na expansão das rodovias, elas passam a chegar em lugares onde antes não existiam. Então ele faz isso para que a indústria automobilística ela se fixe em nosso país e ela se desenvolva. E isso através do que? Das empresas multinacionais, né? O plano de metas, como a gente viu, ele acaba alcançando êxitos. Só que provocou uma alta inflação e também um crescimento na dívida externa, o que torna um desafio para o próximo governo que vai assumir. Bom, galera, na pergunta 3 nós vamos ter: comente o desenvolvimento da indústria durante a ditadura militar. E a gente sabe que os governos militares, eles adotaram uma política de desenvolvimento, mas só que eles acabaram se endividando para manter essa política. Então isso gerou o quê? O crescimento da dívida externa, o crescimento da inflação e gerou o quê? Uma recessão no nosso país. Eles acabaram dando ênfase e prioridade à produção agrícola, que era destinada à exportação. Então a gente vai ter o quê? Uma via contrária. Nos governos anteriores, nós tínhamos toda a indústria voltada para o mercado interno, para o desenvolvimento da indústria e crescimento do país. Já aqui não, a gente vai ter uma política mais voltada para a exportação. E eles fizeram isso em qual sentido? Querendo aumentar o superávit. Eles tentavam aumentar o superávit da balança comercial brasileira com essas políticas. O que, como a gente pode ver, acaba não ocorrendo, pois o endividamento do país acaba gerando todos esses problemas que eu falei anteriormente. Bom, gente, a questão 4 vai ser nossa última questão e ela pede que a gente explique o desenvolvimento industrial no final do século XX e início do século XXI. Então, lembrando o que a gente viu em nossa aula, a gente vai ter o quê? A descentralização industrial nesse período, pois antes nós tínhamos uma concentração industrial no Sudeste, pois aquela região ela já possuía uma estrutura para que as indústrias se instalassem lá, pois antes, né, era a rota do café ali, então nós tínhamos já estradas, portos, nós já tínhamos uma infraestrutura que poderia suportar essas indústrias. Então, o que nesse período ocorre? Ocorre a descentralização, as indústrias elas começam a migrar para outras áreas, né? E isso foi o que? Precedido, como a nossa questão fala, do que ficou conhecido como a guerra fiscal entre estados e municípios. Essas indústrias elas começam a migrar para outras áreas atraídas justamente por esses incentivos fiscais, onde a gente vai ter a instalação de indústrias e empresas para desenvolvimento dessas áreas e o estado ou os municípios ele vai ofertar incentivos fiscais para que essa empresa ela possa se instalar na sua área, na sua região, né? Então a gente vai ver que as empresas elas passam basicamente a se instalar no Nordeste e no Sul do país, porque são as áreas que mais incentivavam através, né, da parte fiscal. Eles ofertavam mais incentivos fiscais para essas empresas. Então elas acabavam se instalando nessas regiões. O que a gente pode notar que é algo positivo, pois a instalação dessas empresas, por exemplo, aqui no Nordeste, por exemplo, vamos citar nossa cidade, elas acabam gerando empregos, elas acabam gerando um retorno
para o estado, né? Para o município. Ela acaba gerando um retorno financeiro. E assim tem um retorno financeiro através da geração de emprego, da circulação de dinheiro, tudo isso envolvendo essas questões. Então nós temos que sempre atentar para isso. Então, gente, essa é a última questão. Espero que todos tenham respondido à atividade e possam estar corrigindo nesse momento e que todo mundo se cuide, certo? Lavem as mãos e permaneçam em casa e tudo certo. Até mais!